pessoal, aqui é o Marcelo novamente. Para quem não me conhece, muito prazer, sou administrador de redes aqui da PHS Brasil, consultoria informática. No vídeo de hoje vamos abordar o gerenciamento de discos. Bom, pessoal, já estou aqui no nosso sistema operacional. Para acionar o gerenciamento de disco, pressiono as teclas Windows R. Aqui no menu executar digito disk mgmt.msc. Pressiono Enter. Perfeito. Aqui na tela de gerenciamento de disco, para maximizar, pressiono a tecla Windows, mantenho pressionado e aperto o setinho para cima. Maximizou. Importante destacar que tecla Windows é a tecla que tem um símbolozinho da Microsoft. Geralmente fica à esquerda e à direita, ou somente à esquerda aí da barra de espaço. E para fins de curiosidade, a tecla que quando você pressiona, ela sobe o menu executar. Essa é a tecla Windows, tá? Então vamos lá. Estou aqui na tela de gerenciamento de disco, no nosso gerenciador de disco. Essa tela aqui ela é muito útil para você gerenciar os dispositivos de armazenamento em massa que estão conectados no teu computador, tá? Então, por exemplo, aqui no nosso equipamento temos dois discos, o disco 0 e o disco 1. O disco 0, ele é um disco de 1 TB, tá aqui com a unidade F, está formatado no estilo de partição NTFS e ele está como íntegro, partição de dados do tipo básico, tá? Aqui acima, pessoal, na unidade F, eu consigo ter uma visão detalhada do consumo. Aqui na unidade F, eu consigo ver qual que é a capacidade, 1 TB, qual que é o espaço livre. Estou com 761 GB livre e estou utilizando aqui 82% da capacidade total. Assim como no disco 1, que ele tem o volume C 2 pontos, vamos seguir com a mesma análise. Aqui no volume C 2 pontos, ele é um volume ele está com 110 GB e livre, pessoal, ele está com 20 GB livre, que seria equivalente a 18% do espaço disponível aqui total. Importante destacar que quando você faz a instalação do sistema operacional no equipamento, no disco, né, aqui no nosso SSD, o próprio Windows ele já se encarrega de criar isso aqui, ó, que a gente chama de partição, que são pedaços, cada um com finalidade específica, dentro do seu próprio sistema de armazenamento, tá? Por isso que aqui o nosso SSD de 120 GB, 110 de 120 GB, ele está listado aqui como uma partição de 110. O próprio Windows ele já cria algumas subpartições aí no disco de sistema operacional. É aqui nessa tela que, inclusive, se você conectar um pendrive, você consegue gerenciar o seu disco. Caso você precise criar, excluir, deletar partições, é aqui nessa tela também que fica mais fácil de você ter o controle centralizado. Por exemplo, aqui no nosso disco F, que é o volume, é o nosso disco F, ó, posso clicar com o botão direito, formatar, ele vai apagar todos os arquivos lá. Caso vá fazer a opção de formatação, garanta que você tenha o backup dos dados, ok? Posso diminuir o volume, que aqui eu tenho somente no disco de 1 TB uma partição de 1 TB, né? Mas eu quero uma segunda partição de 80 GB. Então, no caso, eu seleciono aqui a opção de diminuir o volume. O próprio sistema operacional se encarrega de fazer uma análise técnica para mensurar quanto que ele pode fazer a redução do volume. No caso aqui, ó, ele me deu esse valor para fazer a redução e eu consigo aqui, clicando em diminuir, deixar como espaço não alocado para fazer a criação de uma segunda partição. Ó, por exemplo, aqui no meu disco de 1 TB, agora eu tenho a partição F de 465 GB e tenho aqui, ó, mais 465 GB como não alocado, que eu consigo clicar com o botão direito, selecionar aqui volume simples, avanço, defino uma letra qualquer e concluo, tá? Consegui aqui então, em alguns cliques, criar uma segunda partição dentro do disco. Então, um disco de 1 TB está agora com duas partições. Do mesmo modo que, se essa partição cair em desuso, consigo clicar aqui com o botão direito, excluir o volume, tá?
Vamos só fazer um adendo. Isso aqui era uma técnica muito comum que o pessoal usava para fazer backup dos dados. Importante destacar que aqui você não está fazendo backup, tá? Porque vamos supor que eu estou fazendo backup dos meus dados que estão na unidade F, aqui na unidade D. Para fins de delete de arquivo, deletar um arquivo, eu consigo sim recuperar os dados do F, aqui do volume D. Porém, e se o disco queima? E se o disco 0 queima? Eu perco o original e o backup, tá? Então, você não está totalmente resguardado fazer backup em outra partição no mesmo disco, uma vez que se o disco parar, você perde o original e a cópia, tá? Achei importante fazer esse parêntese aí. Vamos seguir aqui, explanando as demais opções. Então vamos supor, pessoal, que eu não estou mais utilizando o volume D, tá? O volume aqui caiu sem uso e eu quero expandir o volume F, vamos supor que está sem espaço, o D está sem uso e eu quero expandir. Clico aqui, pessoal, com o botão direito, seleciono excluir volume, ele avisa que está excluindo, se tiver dados a responsabilidade é tua, garanta backup. Clico em sim, que sou eu quem estou fazendo mesmo e não preciso dos dados que porventura existam ali. Ó, uma vez que excluí, o volume voltou como não alocado, quer dizer que é o espaço que está livre e está totalmente sem uso. Agora eu venho aqui no volume F, clico com o botão direito, seleciono a opção de estender o volume, tá? Porque ele já viu que tem um espaço não alocado à direita do disco e me possibilita vir aqui, ó, e estender volume. O próprio Windows já faz a leitura de quanto tem disponível e quanto ele consegue fazer, né? Quanto que eu consigo, na verdade, fazer esse processo de extensão. Não necessariamente eu posso usar, eu seleciono o volume total, de repente eu quero expandir mais 1, 2, 10, 20 GB dos 500 disponíveis. No nosso exemplo eu vou expandir o volume total. Então, só avançar e concluir. Então, através de alguns cliques eu consegui reduzir o tamanho do disco, criar uma nova partição, formatar, atribuir um volume, né? Depois excluir a partição de teste e fazer a expansão do volume F, tá? Isso aqui você consegue fazer em todos os discos, tá? Aqui onde tiver disco você consegue fazer o processo de diminuição, estender volume, excluir e formatar. Só atenção nessa parte de redimensionar dados, que é de extrema importância que você garanta sempre o backup dos seus dados, ok? Finalizamos então o vídeo de hoje, onde abordamos o console de gerenciamento de discos. Espero que o vídeo seja útil, que te agregue algum conhecimento. Caso tenha sido útil, peço para que curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações, tá? Fico por aqui, forte abraço e até a próxima. Até mais!